O ano é 1887 e Hertz, o cara que provou as ondas eletromagnéticas, a existência do vácuo, a luz é uma onda, ele descobre o seguinte problema. Quando a luz ultravioleta, uma luz de muita energia, incide sobre material metálico, elétrons podem ser arrancados. Isso gera um grande problema. Afinal, se elétrons estão sendo arrancados, a luz está colidindo. Se ela está colidindo, ela tem quantidade de movimento, então ela deve ser uma partícula. Mas afinal, a luz não era uma onda por fazer os fenômenos da difração e da interferência? Exatamente. Esse vai ser mais um dos problemas que nos levou à criação da teoria quântica. Junto da catástrofe do ultravioleta, o efeito fotoelétrico é outra coisa que não tem explicação na física clássica. Quem vai resolver o problema vai ser o Einstein, em 1905, o mesmo ano que ele formula a teoria da relatividade e outros 3 trabalhos, mas é o efeito fotoelétrico que levou ele a ganhar o Nobel, tá, de 1905, porque ele conseguiu explicar uma coisa que ninguém conseguia. Mas como que eles sabiam que estava tendo elétrons sendo arrancados? Aqui eu tenho uma luz amarela e eu vou botar uma intensidade aqui de 100%. Tem muita luz. Eu tenho uma pilha descarregada e um amperímetro, um galvanômetro. Pode ver que não está acontecendo absolutamente nada. Se eu coloco na faixa vermelha, também não está acontecendo absolutamente nada. Eu posso ter menos luz, mais luz, vou diminuir a intensidade luminosa, está em 52%. Mas daí quando eu coloco na faixa de ultravioleta, tcharam! Deixa eu botar aqui, agora vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Elétrons estão sendo arrancados. Como é que eu sei que eles foram arrancados? Porque apesar de não ter voltagem, né, na minha pilha é zero, eu tenho corrente elétrica. Acabei de descobrir mais uma forma de gerar corrente elétrica. Além de pilhas e baterias e da indução eletromagnética, que a Spira é sempre contra, eu descobri mais uma forma, né, que vai dar depois a ideia da célula fotovoltaica. Não é exatamente isso, uma célula fotovoltaica, mas é a ideia para isso, tá? Uma terceira forma de conseguir corrente elétrica, porque está indicando aqui. Não tem outra explicação, exceto a luz está colidindo, arrancando os elétrons, né, que acabam batendo nessa região. Bom, então aqui se foram arrancados elétrons, nesse canto ficou carregado positivamente, e nesse canto aqui ficou carregado negativamente. Então eu criei uma diferença de potencial. Não pela pilha, de alguma outra forma, afinal, para ter corrente elétrica, eu tenho que ter força eletromotriz ou diferença de potencial, certo? E daí, o que o Hertz vai fazer, porque o Hertz descobriu isso, ele só não conseguia explicar como isso é possível, né? Se ele mudasse, por exemplo, a intensidade luminosa, olha aqui que a energia ficou a mesma, teve mais elétrons sendo arrancados, mas todos com a mesma energia. Ele vai lá e modifica o material. Ao invés de sódio, ele coloca cálcio e muda a corrente elétrica, coloca cobre, também muda. Daí se ele diminui a intensidade, né, o que acontece ali? Né? Menos corrente elétrica, ok, mas o que está acontecendo? Enfim, então vamos explicar agora o que é o efeito fotoelétrico. Esse aplicativozinho vai estar junto da aula e dos slides, tá? Para vocês baixarem, que é interessante vocês brincarem um pouquinho, ajuda muito a entender o efeito fotoelétrico, que é a pergunta mais feita nas questões de quântica, é sobre o efeito fotoelétrico. Então, domina bem ele, porque não são questões difíceis e são bem boas de fazer. Bom, então, aqui o que a gente já falou, né, 1887, né, incidiu luz ultravioleta sobre o material elétrico, elétrons foram arrancados. A
Apesar de não ter DTP, a corrente elétrica sendo registrada no amperímetro ou galvanômetro, né? Não se esquece disso. Se tu mudasse a frequência, né? Aumentando a frequência ou diminuindo o comprimento de onda, a energia dos elétrons arrancados tornou-se maior. Quanto maior a frequência, maior a energia. E igual a HF. Por quê? Aumenta a corrente elétrica? Porque se eles têm maior energia, eles têm maior velocidade, corrente elétrica é a quantidade de cargas que passaram naquele intervalo de tempo. Então, no mesmo intervalo de tempo, passam mais elétrons, né? Por isso passa até a maior corrente elétrica. Se tu mantivesse, né, a mesma frequência, mas mudasse o material da placa, a energia do elétron arrancado também se modificava. Ou seja, o material é importante, né? Se a gente for botar sódio, magnésio, cálcio, zinco, brinca lá. Para alguns materiais sequer acontece. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó. A gente coloca, vamos botar uma intensidade aqui no cobre, já nem está acontecendo, ó, no sódio, temos efeito fotoelétrico, ó, temos energia sendo arrancada, né? Temos energia. Se eu coloco, por exemplo, platina, não acontece nada. Então, pode acontecer na platina? Pode, mas eu tenho que aumentar a energia desse elétron arrancado, ó. Olha, agora temos lá. E se eu botasse no sódio agora? Bom, se eu ponho no sódio, mais energia ainda. Então a placa está importando também, né? A placa está importando. O material é importante. E quando tu modifica a intensidade luminosa, tu aumenta o número de elétrons arrancados, né? Por isso que aumenta a corrente elétrica, mas a energia continuou a mesma. Tá? Isso é muito importante, gurizada. Quando tu aumenta a intensidade luminosa, ó, maior intensidade luminosa, olha aqui a energia como ela não modifica. Ela não se modifica. Quando que modifica a energia? Se eu modifico a frequência, porque a energia só depende da onda, só depende da frequência. Beleza? Claro que infelizmente não aparecem essas animações assim, normalmente aparece um desenhozinho mais desse jeito. É um tubo evacuado com as duas placas coletoras. Então, quais são os fatores que influenciam o material da placa e a frequência, que é a energia do fóton? Lembra? O Einstein vai dar o nome fóton agora em 1905, que ele vai falar que a luz que é feita de partículas, ele está pegando as ideias do Planck, que disse que a luz é feita de partículas que carregam uma quantidade bem definida de energia, e agora ele vai chamar essas partículas de fótons. Para cada metal, então, tem uma energia mínima ou uma frequência mínima a partir da qual vai ter o efeito fotoelétrico acontecendo. Isso se chama função trabalho, né, que pode usar a letra Φ ou W. Então, a energia do elétron arrancado, ela dependia da energia da luz que estava vindo, menos a energia do material, que é a função trabalho, que é a quantidade de energia mínima necessária para tu ir lá e arrancar o elétron dali. Mas se ele escreve assim, nem parece tão difícil física quântica, né? Então, como é que aparece nas provas? Que muitas vezes eles dão a equação para vocês. Qual é a energia que o elétron tem? Se o elétron está em movimento, é energia cinética. Ao invés de escrever energia da luz ou energia do fóton, porque toda onda eletromagnética pode ser chamada de luz, eles escrevem HF. E ao invés de escrever energia do material ou escrever função trabalho, que também já não facilitaria muito, colocam o W ou o Φ. E daí eles dizem, é muito difícil mesmo. E ao invés de falar Joule, como é um mundo muito pequenininho, as coisas aparecem normalmente na unidade elétron-volt, que é a energia necessária, né, para que o elétron sofra um trabalho de 1 volt, ele ande 1 volt de potencial. É uma outra unidade de medida
que dá 1,6 vezes 10 na menos 19 joules. Não precisa saber isso, vai ser dado para vocês essa transformação. É só porque o valor da função trabalho ele é tabelado, mas ele é tabelado em electron volt. Então, lembra que aquele teu cálculo HF, ele é em joule. Mas se ele é energia igual a HF em joule, mas eles podem já te dar constante de Planck em electron volt. E daí a gente vai estar calculando direto a energia em electron volt. Tá? Então, electron volt vezes segundo, frequência em hertz, e daí a gente já tem direto a energia em electron volt, que é uma outra unidade de medida. Função trabalho de alguns materiais, né? Então, a do sódio é 2,28. Se eu não der 2,28 eletronvolts para o sódio, não é arrancado um elétron do sódio. Para arrancar um elétron do sódio, eu tenho que dar 2,28 ou mais. Se eu quero arrancar do ferro, eu preciso dar 4,50. Eu tenho que dar mais energia. Então, se eu jogar 5 eletronvolts, eles podem dar a tabela e perguntar com quais materiais vai acontecer. Ah, só não vai acontecer aqui com a platina. Pode ser uma pergunta dessas. E se der exatamente 4,5 acontece? Sim, acontece. O elétron se torna livre, ele só não entra em movimento. Se eu der 5 eletronvolts, quantos elétrons são arrancados a mais de sódio do que de ferro? Nenhum. Nenhum elétron é arrancado a mais. A diferença é que o elétron do sódio vai ter uma energia maior do que a do ferro. A do ferro é 5 menos 4,5. Então ele passa a ter 0,5 de energia. Enquanto o do sódio é 5 menos 2,28, que vai dar aí 3,72, né? Não, 2,72 de energia. Porém, isso é muito, muito, muito importante. Maior a energia depende apenas da frequência. Sempre é uma interação de 1 para 1. Aumentou a frequência, um elétron é arrancado com maior energia cinética. Sempre é um fóton para um elétron. Sempre, sempre, sempre. Então, quando tu aumenta a frequência, tu aumenta a energia do elétron arrancado. Quando tu aumenta a intensidade luminosa, tu tá botando mais fótons. Então, tu tem mais elétrons arrancados, mas todos com a mesma energia cinética. Para ter o efeito fotoelétrico, a energia da luz tem que ser igual ou superior à energia do material. Como é que a gente pode escrever isso? HF igual a função trabalho. Então, questãozinha bem comum, perguntar qual é a menor frequência para que tenha efeito fotoelétrico no cobre. Eles te dão a função trabalho e te dão um H. Tu vai fazer a função trabalho dividido pelo H, tu vai achar a frequência. A menor frequência possível é quando a energia do elétron é zero, certo? Isso que é o efeito fotoelétrico explicado pelo Einstein em 1905.